Gente, então olha, relembrando a última aula, nós fizemos aqui uma outra aplicação do zero, dividimos ela em rede servidor e rede cliente. E estamos programando aqui a rede servidor. Lembrando também que nós estamos implementando um padrão de projeto chamado Observer, porque o que nós vamos fazer? Cada conexão com o servidor, cada jogador jogando é um cara a ser observado, e tudo que esse cara faz reflete uma mudança de estado para o servidor. Então essa mudança de estado, o cara que observa, né, ele sai contando para todo mundo. Então a gente já tinha feito aqui o controle jogo, né, com alguns métodos, e a classe jogador, né, que ela, ao mesmo tempo que é o cara que é observado, esse jogador ele fica na lista de pessoas que o observador sai contando, tá? Então tinha faltado a gente fazer essa classe Program, que era a classe que ia fazer com que as outras duas começassem a funcionar, né? Então nós vamos fazer essa classe Program. Nela a gente vai programar basicamente só o método main, tá? Basicamente só o método main. Então eu vou aproveitar aqui, ó, para a gente ganhar uma certa produtividade. Eu vou aproveitar esses using que a gente usou, né? Que a gente fez para as outras classes, e vou colar aqui no program para a gente já ter as referências todas que nós vamos usar, tá? Bom, lembrando, né, que essa classe Program, ela já foi criada quando nós criamos a camada aqui do servidor, porque essa camada do servidor é um projeto de tipo console application. Então ele já vem com Program, e dentro do Program já vem o método main, que é o método onde tudo vai começar. Então a gente deixou para fazer o método main, para programar o método main por último, porque ele faz chamada nos outros métodos que a gente já programou. Fizemos um projeto diferente pelo seguinte: para a parte de comunicação de banco, comunicação entre cliente e servidor, ficar uma programação separada, para ficar mais fácil de vocês pegarem e colocarem no projeto de vocês. Mas não tem que ser diferente. Agora, eu fiz num projeto diferente porque eu acho que fica melhor a visualização para vocês. Então vamos lá. Dentro do program eu vou... que eu tenho que fazer? Bom, essa program, ela vai iniciar, e o que ela tem que fazer? Ela tem que começar a ficar escutando, né, uma porta lógica, para ver se alguém tenta se conectar nessa porta lógica, certo? Então daí começa o processo. O programa, ele inicia o processo de ficar observando uma porta e aguardando conexões. À medida que essas conexões chegam no servidor, ele pega e manda essa conexão para o adicionar jogador. E aí a gente vai ver se tem espaço no servidor para adicionar o jogador, ou se o espaço, se a quantidade de jogadores já tiver sido preenchida, a gente vai desconectar o jogador. Tá certo? Então o programa vai começar a fazer isso. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma variável do tipo TCP listener, que eu vou chamar de listener. Essa variável, já pelo nome, já dá para saber que ela vai ficar escutando a nossa porta lá, para ver se tem algum pedido novo de conexão. Uma variável porta, que
eu vou dar um número de 5.000. Esse número é aleatório, eu posso escolher. Existe um range de portas válidos. E eu posso escolher. Só que eu chutei 5.000, né? Poderia ser um outro número qualquer, porque as primeiras portas desse range, elas são chamadas de portas mundialmente conhecidas. Então, elas já são usadas para programas específicos. Por exemplo, o HTTP usa a porta 80, o servidor de e-mail usa 25, enfim. Então são portas conhecidas. O SQL Server usa 1436, o MySQL usa 32, 33. Então, são programas mundialmente conhecidos. Se eu chuto uma porta dessa, se por acaso o computador do cliente ou o servidor tem outro programa que usa a mesma porta, eles vão ficar, os dois softwares ficam incompatíveis na mesma máquina, tá certo? Porque quando chegar uma solicitação naquela porta, de qual dos dois aplicativos que é aquela solicitação, tá certo? Então, eu estou bicando lá a porta 5.000 porque eu sei que no meu computador não tem nada com esse número, tá joia? Oi. Aí nesse caso, você está pegando a porta 5.000, a minha rede precisa estar liberada a porta 5.000. Sim. Então isso não vai funcionar aqui na faculdade. Não, você não está saindo. Vai funcionar porque está tudo dentro da sua máquina. Ah, entendi. Vai fazer os dois computadores dentro da máquina. Agora, se você, por exemplo, colocar o servidor nesse computador e os clientes em outros computadores, não está saindo do instituto. Então você chega nele, funciona. Entendeu? É bloqueado quando você... Por exemplo, você vai sair da rede do IFRJ para ir em outro lugar. Então, ó, se você pegar esse mesmo esquema e publicar num servidor, aí bloqueia. Entendeu? Eu vou alugar um servidor aí e vou publicar a aplicação desktop, a console application nele. Aí vai bloquear porque vai ter que sair da rede do IFRJ. Mas enquanto os computadores todos estiverem aqui, não bloqueia, não. Então, lá, eu vou criar um controle jogo. Vou chamar de controle. E uma variável boolean só para eu fazer um loop eterno. Beleza? Preciso do loop eterno porque o meu processo de ficar escutando a porta 5.000 ele vai ser eterno. Ok? Vou fazer um try catch aqui. Tá? Como eu tô trabalhando com rede, né? Eu tenho que catar os erros de rede. E aí, lembrando que qualquer problema que a gente tenha, eu vou printar esse problema na tela, né? Então, eu não sei se vocês já viram fazer isso aqui, mas olha só o que eu vou fazer. Já viram esse tipo de... Opa! Já viram esse tipo de formato aqui que eu estou usando? Olha só. Essa variável SE, ela tem uma propriedade chamada message. Então essa message tem a mensagem do erro. O que eu estou fazendo? Eu coloquei uma string aqui, tá? E essa string tem esse cara aqui, ó. Então, isso aqui vai ser usado para pegar o valor da message e concatenar nesse texto aqui, tá? Ele mesmo já substitui. Tá joia? Então, eu estou passando no writeLine esse texto aqui, porém, isso aqui é como se fosse uma variável dentro do texto que vai ser substituída pelo conteúdo da variável message, da propriedade message que está na variável SE, que é do tipo do erro. Tá beleza?
Se eu tivesse mais outras variáveis para substituir, eu poderia abrir e fechar o colchete e colocar 1, 2, 3 e aí vai. Tá? Estou fazendo esse tratamento de erro porque eu estou trabalhando com rede, né? Então eu sou meio que obrigado a fazer. E aí eu vou começar a configurar o meu servidor. Olha só, esse ipaddress.parse eu estou apontando para o endereço de loopback, que é o 127.0.0.1. Então o que vai acontecer? Ele vai até a saída da placa de rede e volta. Tá? Então é como se eu estivesse apontando para o endereço local. Eu poderia colocar o endereço do servidor, tá? Ou eu poderia colocar a URL do servidor, porque aí através de um servidor DNS, ele ia transformar aquela URL em um endereço IP, tá? Então, só que essa URL eu dependeria de ter algum DNS que respondesse por ela. O que o DNS faz? O DNS é um servidor, né? DNS é a sigla para Domain Name Server. É o servidor de nomes. Ele transforma um nome em um IP ou o IP em um nome. Só que para isso, esse IP tem que ser cadastrado em algum DNS. Então, quando você vai, por exemplo, você vai publicar um site, você vai ter que ir numa empresa que oferece o serviço de hospedagem, você vai contratar a hospedagem. Só que esse contratar a hospedagem, beleza, você tem a sua hospedagem, você pode publicar teu site lá. Só que quem vai achar teu site naquele momento? Só quem sabe o endereço IP. Só que endereço IP é um número que não faz sentido para a maioria das pessoas, certo? Então, o que a gente faz? A gente, ao invés de ter só esse número para identificar o local onde o teu site está, você paga por um domínio. O que é o domínio? É um nome que é mais fácil para o ser humano entender, é um nome que vai ser cadastrado em um servidor DNS e esse nome vai fazer a transformação dele para o IP do seu servidor. Então, se eu quero, por exemplo, sei lá, cadastrar o meu domínio laboratório.com.br, eu vou pagar para, no caso do Brasil, a FAPESP, vou pagar para eles registrarem no DNS deles o meu domínio. E aí eles vão colocar lá laboratório.com.br e vão me pedir qual é o endereço do meu servidor. Ou seja, o endereço de onde eu estou hospedando a minha página. E se algum dia eu mudar de servidor, estava hospedando no servidor A, vou mandar para o B. Eu tenho que ir lá na FAPESP e falar assim, ó, mudou meu endereço de IP. Aí eles pegam e tem um processo automático lá, que eles mandam lá uma chamada para o servidor que eu indiquei para ver se ele responde. Se ele responder, fica validado, eles fazem a troca. Entendeu? Então, para eu colocar uma URL ali no local onde está o 127.0.0.1, eu tenho que ter algum endereço DNS que responda por essa URL, tá? Senão, não funciona. Bom, continuando. Ó, listener igual a new TCP listener. E aí eu tenho que passar os dois parâmetros, ó, endereço do servidor e a porta. Então, esse listener aqui, essa variável listener aqui, ó, que a gente criou, que ela é do tipo TCP listener, ela já é uma thread. Então, eu vou startar ela, ó, listener.start. Beleza? Então eu já startei uma thread que já passou esse endereço do servidor e essa porta. Então essa thread ela já está escutando nesse momento
o meu servidor na porta 5000. E aí o que eu faço? Eu vou fazer um loop eterno aqui. Ó, por isso a variável rodando lá, né, que é boolean e é igual a true, enquanto está rodando, eu estou num loop eterno, tá? E aí eu já começo a trabalhar com as minhas outras classes, né? Aí eu printo lá, ó, tô aguardando conexões. E aí, à medida que eu pego uma conexão, eu aceito ela, tá vendo? Eu fico lá aguardando conexões e aí o meu programa ele para na linha 35 e o listener fica tentando aceitar algum cliente, certo? Ele fica lá tentando aceitar algum cliente, mas paradinho ali nessa linha. Quando algum cliente tenta fazer a conexão, ele já logo aceita a conexão, o TCP client. Ele aceitando, esse cara aqui, olha, quando ele aceita, esse cara já coloca uma instância de um cliente aqui. Então vamos lá. Quando ele coloca essa instância, prestem bem atenção. Quando você manda uma carta para alguém, você coloca nessa carta o destinatário, o nome do destinatário, as informações todas para a carta chegar lá no destino. Mas você também coloca do remetente. Por quê? Porque se essa pessoa precisar te responder, ela olha, foi fulano que me enviou, o endereço está aqui, e a pessoa consegue te responder. Então, quando essa linha aqui é executada e o listener ele aceita uma conexão do tipo TCP client, essa conexão já vem com as informações de origem. Então, endereço de origem, enfim, todas as informações de origem para que esse computador consiga responder de volta, tá certo? Então, quando eu jogo aqui nessa variável cliente uma instância do TCP client, né, que eu estou gerando agora, quando eu aceito a conexão, veja, quando eu aceito a conexão já vem um TCP client para mim. Então eu estou pegando aquele TCP client, que é uma variável, né, do tipo TCP client, e estou jogando aqui nesse cliente. Então eu estou jogando já numa variável uma instância de um TCP client. Aquela instância, ela já tem o meu endereço para resposta. Beleza? Já tem todas as informações para eu responder. E aí o que eu faço com ela? Eu vou lá no controle e chamo o adicionar jogador. Passo aquele cliente. Então, daqui acontece todo aquele processo de eu verificar se já tem 2 jogadores. Se ainda não tiver 2 jogadores, ele pega e adiciona o jogador no vetor de jogadores. Se já tiver 2 jogadores, ele pega e usa esse TCP client mesmo para dizer para quem tentou se conectar, ó, o servidor está lotado. Tranquilo? Então, ou ele aceita a conexão e pega esse cara e coloca no vetor de jogadores. Lembra, o nosso observer vai funcionar assim. Cada jogador ele é um cara observável e o observador tem uma lista de jogadores, que é para quem ele conta qualquer alteração de cada jogador. Então, se quando eu chamo o adiciona jogador, ele puder adicionar o cara, ele pega esse jogador e coloca ele na lista, né, que a gente criou no vetor de jogadores. E aí ele está adicionado. A partir daí, qualquer mudança de qualquer jogador, ele vai ser informado. Então, se a gente der um play no nosso projeto agora, deixa eu ver se é ele mesmo que está. Beleza. Ele só vai ficar assim, ó, aguardando conexões. Tá? E aí, ó, ele parou lá naquela linha 35.
Aqui, ó. Ele printou lá, aguardando conexões, e está parado nessa linha 35, aguardando algum TCP client entrar em funcionamento. Tá beleza? Pessoal, eu vou começar a desenhar aqui a tela rapidinho. E aí vocês vão fazendo igual aí, tá? Então, galera, é isso aí, ó. Vou deixar um tempinho para vocês desenharem ele. Vou criar mais um botãozinho aqui para a gente fazer mais passo a passo. Bom, gente, vamos continuar então. Olha só. Eu vou aproveitar lá da classe Program, eu já vou aproveitar aqui, ó, todos esses caras aqui para import, né? Para eu colocar como import no formulário, tá? E aqui a gente vai programar tudo dentro do formulário mesmo. Então, eu abri o método conectar, mas antes dele eu já vou colar todos os imports. Tá? Bom, o meu método conectar, eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou chamar o meu botão conectar, né? Eu vou chamar um método aqui, ó, conectar. Opa. E aí, como esse método não existe, vai dar erro, eu vou mandar gerar ele. E aí ele está aqui embaixo. Beleza. No meu método conectar, eu vou fazer o seguinte. Já vou ter que usar algumas variáveis que a gente trabalhou lá nas outras classes. Então, antes de eu programar esse método conectar, eu vou vir aqui e vou gerar essas variáveis, né? A TCP client, que eu vou manter os mesmos nomes lá do servidor, só para a gente entender que é a mesma coisa. A stream header, que eu vou chamar de header. A stream writer. E o meu servidor, tá certo? Aí, vamos lá. Beleza, fiz meu tratamento de erro aqui. E aí eu vou conseguir agora começar a programar o método para conectar. Então, criei a porta. Então, lá, estou criando meu TCP client, ou seja, quando eu crio meu TCP client, eu já vou passar o servidor e a porta do servidor que eu quero acessar. Beleza. Tá vendo que aqui eu não uso o accept, o TCP client.accept TCP client, porque aqui eu estou gerando o cara que vai conectar. Lá no servidor não, eu só estou aceitando uma conexão que já existe. Beleza? Então aqui eu estou gerando o cara que vai conectar. E aí eu vou precisar aqui também do network stream, que é o cara que vai
ele vai fazer para mim o transporte de ida e volta das informações. E aí eu vou usar esse cara, esse string, né, para instanciar o meu reader e o writer que eu gerei aqui em cima, que eu criei lá em cima, né? Então, e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no servidor, que é o seguinte: o servidor ele fica com uma thread ouvindo o que os clientes mandam para ele. Só que quando o servidor manda uma informação para o cliente, então o cliente também tem que ficar ouvindo assim que ele estabelece a conexão do cliente com o servidor, esse cliente também tem que ficar ouvindo, porque quando o servidor mandar alguma coisa para ele, ele tem que conseguir ouvir. Então, eu vou criar um método aqui para eu usar na thread, que eu vou chamar de método, eu vou chamar de listening, para já submeter a ideia de ficar ouvindo. E esse listening ele vai fazer praticamente a mesma coisa que o listening lá do servidor faz, tá? Então eu vou ter lá, eu vou ter lá um tratamento de erro para ele. Mesmíssima coisa que estava lá no servidor. Beleza. E aí eu volto aqui, olha, para poder chamar esse listening na thread. Então essa thread vai ficar tentando ouvir. Então, olha lá, eu vou criar minha thread lá em cima para poder chamar ela. Então, ó, passei o listening na thread e aí eu starto ela. Beleza, está startada, então ela já ouve. Só que aí eu preciso criar um método para que depois que ela consiga ouvir, ela possa enviar alguma coisa. Tá? Então eu vou criar um método que é um método de envio de dados. Tá? E aí o método de envio ele é muito simples também. Ele só faz o write line da mensagem que você está tentando enviar. Depois ele limpa o buffer dele lá. Beleza. Então, vamos trabalhar agora nas mensagens que a gente vai mandar. Eu só vou fazer um negócio bem simples aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Int cont igual a 0. Eu vou mandar um número, tá? Eu vou só mandar um número. Tá? Então, no nosso design lá, quando eu for gerar esse número, né, eu vou gerar e vou mandar ele pro servidor e o servidor vai replicar para todo mundo. Então, eu vou fazer o seguinte, olha lá. Ó, this.cont mais, eu incrementei ele e agora eu só vou chamar o enviar. Ó, enviar. E aí eu vou, como ele
é um valor numérico, né? Eu vou concatenar ele com espaço para converter ele para texto e vou enviar ele. Beleza. Já estou enviando ele. Tá joia? Então assim eu estou escrevendo no servidor, tá? Muito fácil, na verdade eu estou escrevendo aqui, né? No método enviar. Então assim, ó, eu estou escrevendo no servidor, né? Obviamente depois que eu conseguir conectar, e assim eu estou lendo do servidor, tá? E aí, deixa eu ver. Ah, tá faltando a gente fazer o limpar aqui, que eu só vou fazer, ó, lbl número.text, ela volta a ser 0. Tá joia? Agora, olha só, então eu consegui aqui, muito simples, 3 métodozinhos que é o que vocês vão usar. Um método para conectar no servidor, um método para ler mensagem do servidor e um método para enviar mensagem para o servidor. É só isso que a gente vai precisar fazer. Obviamente que essa mensagem eu estou mandando um número, mas seria bom vocês darem uma estudada lá em JSON, se mandar um JSON, que é um texto, é no formato texto. Então se eu estou conseguindo mandar informação no formato texto, agora nada impede de vocês também criar a forma de vocês lá para mandar mensagens. Não vai dar erro não, por causa da libela número text igual a 0. Aqui tá a linha vermelha. Ah, tá. Você não pode converter. Eu esqueci de fazer isso. Bom, e agora vem o nosso outro problema, né? Como é que eu vou testar? E aí eu vou explicar rapidamente para vocês depois fazer os testes de vocês, porque a parte de teste é a parte mais demorada. Primeira coisa, se eu estou querendo testar o servidor, eu tenho que deixar ele como projeto principal para eu dar play aqui. Então, vai dar play no servidor, na camada de servidor, dentro do Visual Studio, tá certo? Então eu vou conseguir testar ele dentro do Visual Studio. Então se der algum problema, se eu tiver que fazer um debug, alguma coisa, ele está rodando dentro do Visual Studio, eu consigo rodar por ele. Se eu quiser testar a aplicação, o lado do cliente, o que vai acontecer? Eu vou ter que dar um duplo clique no executável desse cara dentro do sistema operacional para ele rodar, e aí eu dar play aqui no cliente. Estão entendendo? Então o projeto, porque assim, quando eu vou fazer isso aqui, ó, vou fazer um clean na solution e vou fazer um build na solution, ok? Quando eu fiz esse build, ele gerou para mim executável, tanto da camada cliente quanto da camada servidor. Onde estão esses executáveis? Ó, se eu vier aqui, ó, botão direito, Open Folder in File Explorer, eu vou abrir esses executáveis. Então, ó, ele abriu para mim no Explorer, tá? Então, por exemplo, ó, cliente. Aqui, ó, eu tenho... Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver se é esse que ele abriu aqui para mim. Eu acho que é. Isso, cliente, dentro de binário, debug, eu tenho aqui, ó, redecliente.exe. Então eu tenho esse executável. Se eu der um duplo clique, olha lá, ó, apareceu o programa para mim. Tá vendo? Se eu der outro duplo clique, agora são 2, olha lá. Tá vendo? Eu tenho 2 usuários, vamos dizer assim, 2 usuários tentando jogar o jogo. Tá beleza? E aí, por dentro do Visual Studio, aí eu vou abrir aqui o Visual Studio. Ó, se eu der play, eu tô rodando o jogo
o servidor por dentro do Visual Studio. Então, nesse momento, se eu precisar debugar, eu só consigo debugar o servidor. Tá beleza? Porque os dois clientes, eles estão aqui, ó. Eu não consigo debugar eles. Tá joia? Então, agora, ó, eu estou simulando, ó, 2 jogadores acessando o servidor. Então, se eu clicar em conectar, olha lá, ó, esse cara conectou com o ID 0. Se eu clicar do outro aqui, ó, conectar, olha lá, esse cara conectou com o ID 1. Beleza? Se eu clicar aqui, ó, gerar número, olha lá, ó, recebido do ID 0 o número 1. Mas tá vendo que nenhum dos dois atualizou? Olha lá, ó, recebido. Agora esse cara atualizou. Tá vendo? Olha lá. Olha lá, ele tem hora que ele tá vendo? Tem hora que ele tá pulando, olha lá. Alguma coisa está acontecendo. Mas tá vendo que ele tá indo, ó. Se eu mandar gerar do lado de cá, olha lá. E tá vendo também que quando eu clico em gerar número aqui, só o de cá recebe. Por quê? Porque a gente meteu aquele if no servidor. Tá certo? Então eu vou tirar do código essa palavra mensagem aqui só para as telas não ficarem grandes. Vou fechar aqui o Visual Studio. Vamos ver lá no form o design do form. Vamos ver aqui que ele... Aqui, ó, vou tirar esse mensagem aqui e vou jogar só dados para não deformar a mensagem. Outra coisa que eu tinha visto é... lá no servidor... Deixa eu ver... Acho que aqui no jogador. Lembra que a gente deixou esse if aqui, ó? Para ele não mandar a mensagem para ele mesmo? Então, ó, eu vou comentar esse if aqui para ele passar a mandar mensagem para ele mesmo. Tá? Então, vou dar um rebuild novamente. E depois eu vou dar play. Tá lá, aí volto eu para executar 2 instâncias aqui, ó, do jogo com o servidor. Ó, conectei com uma, conectei com a outra. Na hora que eu mando gerar número, ó lá, ele atualizou ele mesmo e não atualizou o outro. Então, ó lá, tá vendo? Eles não estão se atualizando da forma correta. Ó, se eu gerar do outro lado, tá vendo? Então a gente vai ter que descobrir qual é o erro de lógica aqui. Deixa eu só fazer uma aqui, ó. Mandei gerar, olha lá, o 0 recebeu a mensagem 9, tá vendo? E foi enviado para o 0 a mensagem 9, tá certo. Aí gerei de novo, ó, aí ele mandou para os dois. Tá vendo que parece que o erro está no servidor, porque tem hora que ele recebe a mensagem e ele manda só para ele mesmo. E tem hora que ele recebe a mensagem e manda para todo mundo. Tá vendo? Eu não tenho a menor ideia do que pode ser, mas é algum erro lá no servidor. Aqui, ó. Engraçado. Vamos zerar esse cara aqui de novo para prestar atenção nesse erro e ver o que está rolando. Então, galera, a coisa que mais demora para a gente é fazer essa parte de teste, porque isso aqui, sem brincadeira nenhuma, é um inferno. Então, ó, conectei, ele conectou certo. Conectei de novo, ele conectou certo. Quando eu vou pegar aqui, ó, gerar um número,
Olha lá, ele recebeu do ID 0 a mensagem 1 e enviou para o ID 0. Tá vendo? Ele não fez o loop para enviar para o ID 1. Então, alguma coisa está acontecendo na hora do... Eu acho que é na hora dele percorrer o loop. Ele não está atualizando quando esse cara conecta. Já na próxima vez, ó, gerar número. Aí ele recebe do ID 0 a mensagem 1 e não envia lá. Ó. Enviado para o ID 0 a mensagem 1, enviado para o ID 1 a mensagem 2. Ah, descobri o que está acontecendo. Ele deveria gerar aqui em jogadores, tem que ter 2. Olha lá, tem 2. Certinho. Aí vamos ver aqui, passo a passo. Peguei o primeiro jogador. Tá vendo? Peguei o primeiro jogador com ID 0. Enviei os dados. Ah, ele está fazendo um readline. Eu acho que eu sei o que está dando problema. Esse readline é fora do for each, né? Porque, olha lá, ele envia para o primeiro jogador e aí ele lê de novo. Aí, tipo assim, não tem nada... Aí ele lê de novo e fica guardando. Eu acho que é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos tentar resolver. Ó, vou tirar esse cara daqui e vou colocar ele fora do for each. Vou dar um play de novo. Só que agora eu vou tirar isso aqui, né? Para dar um play direto. E vou fechar esses dois caras e vou abrir de novo. Então, ó, vou botar lá o servidor e vou abrir 2. Não tem que mandar compilar de novo, não? Então, é porque quando eu dei o play, teoricamente, ele deveria já gerar um outro executável. É. Então, ó, conectei, gerei número, agora sim, ó. Ó, gerei número, ó, gerei do lado de cá, ele vai mandar 1 para os dois, ó. Tá vendo? Então agora, ó, cada um que você gera, ele passa e sai contando para todo mundo, ó. Beleza? E vocês veem que foram caras diferentes. E aí agora, ó, vamos voltar todo mundo. Esse aqui ainda não conectou. Então, ó, conectar, ó lá, ó, servidor lotado. Beleza? Porque eu já tenho 2. Aí, obviamente, o que a gente fez está muito, muito simples. Porque assim, se alguém desconectar aqui, eu deveria diminuir do vetor, arrancar aquele cara do vetor, entendeu? Então, se alguém, por exemplo, se é um jogo que as pessoas morre e sai do jogo, então, pô, o cara morreu, eu tenho que tirar ele do jogo. Então, o que é tirar ele do jogo para o servidor? É arrancar ele do vetor, porque ele não se comunica com mais ninguém, entendeu? E aí eu tenho que tratar isso do lado do cliente, né? Morri. E aí, fui desconectado do servidor, eu tenho que fazer uma animação de morreu, de fim, de saiu da sala, alguma coisa. Outra coisa, assim, eu posso sair do jogo
por não ter morrido. Eu posso sair do jogo porque simplesmente minha conexão caiu. Então, eu tenho que ter algumas funcionalidades ainda nessa parte aqui, ó, do servidor para controlar isso aqui. Então, por exemplo, eu posso ter a cada, sei lá, 10 segundos, eu posso fazer um loop em todo mundo que está conectado no servidor, ou seja, no vetor de jogadores do servidor, mandando um ping para todos os jogadores. E aí, o jogador que não me responder aquele ping, eu já começo a imaginar que aquele cara está fora. Ele não está mais conectado. Ou a internet dele caiu, ou ele foi lá e fechou o jogo, não está mais conectado. Então eu posso fazer assim, ó, manda um ping. O cara não respondeu, manda outro ping. Sabe, eu faço uma rodada de ping. O cara não respondeu, eu faço outra rodada de ping. Ele não respondeu de novo, mano, eu vou lá e limpo do servidor. Entendeu? Então eu vou mantendo essa entrada e saída de jogadores. Então, aqui no próprio cliente, por exemplo, ó, fechei aqui. Vamos lá. No cliente, eu não tenho o ID dele. O que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma variável int, por exemplo, pings. E todo mundo que chegar a 3 pings é removido. Então eu faço uma rodada de ping. Você não respondeu? 1 para você. Faço depois uma segunda rodada. Você não respondeu? Mais 1. Você chegou a 2. Faço uma terceira rodada. Você não respondeu? 3. Aí, a cada rodada que eu faço, eu rodo de novo e faço, vamos arrancar do meu vetor todo mundo que já está com 3. E aí você vai limpando, entendeu? Então você vai ter que fazer estratégias aí para ir acertando esse número de jogadores que estão conectados. Senão você do lado do servidor fica com a conexão, mas o cara do lado do cliente não tem mais a conexão. Então você só está amarrando gente na sua sala, no teu servidor. Daqui a pouco o teu servidor está lotado, mas não tem ninguém de fato jogando. Estão entendendo? Então assim, ainda tem muita coisa que você teria que fazer para poder assim, programar um servidor. Mas a ideia que eu quero é que você consiga só fazer essa atualização de tela. Então, o que nós estamos simulando aqui? Quando eu mando gerar número, essa chamada de gerar número, na verdade, você vai chamar o método enviar, porque o cara mudou o personagem dele um pouquinho para a direita. É uma nova posição. Então você vai chamar o método, quando você fizer o evento de... Eu não sei como é que chama lá na Unity, o evento de você mudar a posição. Como é que é? Atualização de posição. Então quando você faz essa atualização, você tem que pegar e disparar o método enviar, para você pegar do seu personagem a posição XYZ dentro do cenário. Quando você gera um tiro, quando você faz... Cada coisa que você faz que é do jogador, veja bem, não é do jogo, não é o cenário que a câmera mudou, é do seu jogador. Cada coisa que você faz vai gerar junto dela um evento. Então você pega os valores que foram gerados daquele evento, por exemplo, você mudou de posição. Aquilo, você tem como pegar do jogador mesmo a posição XYZ, não tem? Você vai ter que pegar e mandar ela para o servidor. Aí bateu no servidor, ele reflete para todo mundo, vai atualizar nos outros jogadores a posição do seu jogador, mesmo que o seu jogador não esteja sendo visto, né? Tipo assim, eu não estou vendo o seu jogador, porque você está lá no outro ponto do cenário, eu não estou vendo. Ele tá pela posição. Porque uma hora ou outra pode ser que a gente entre numa área visível um do outro, né? Então essa vai depender dessas atualizações, entendeu? E aí você tem que também tomar cuidado para você não estressar com o envio toda hora de mensagem desnecessária, entendeu? Então aí entra a parte que é a parte que, vamos dizer assim, que é onde vocês ralam bastante para fazer o projeto. Você vai ver que vai dar lag,
o servidor, o jogo vai funcionar por 10, 20 segundos, daqui a pouco o jogo está agarrado de novo. Entendeu? Porque essa comunicação vocês vão ter que ir acertando ela, vendo a melhor forma de programar e tudo mais. Tá? Mas é isso que eu quero. No final das contas, seja lá do jeito que vocês forem fazer o jogo, se for com JavaScript, com Unity, com aqui da Microsoft, eu esqueço o nome, XNA, enfim, eu quero que vocês façam essa comunicação. E é isso aqui, mais o que vocês fizeram de primeiro bimestre, que vai fechar o trabalho do semestre. Beleza? Tranquilo?